Fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Hot Desert. O meu nome é Victor e nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença e o que rola com o tanque, o healer e o DPS, né? Para que serve cada função e várias dicas adicionais aí, então fica no vídeo inteiro porque durante ele vai ter muitas dicas, muitas coisas legais para você saber das diferenças deles, tá? Bom, você criou seu personagem, começou a upar aí, ou já pegou um personagem que sai no nível 10, e é sempre no nível 10, você vai clicar na sua tecla N, né? N de navio, e vai aparecer a opção de você escolher a sua especialização. Que ela ou pode ser tanque, ou pode ser healer, ou pode ser DPS. Eu tô olhando pro lado que é a minha colinha aqui, né? E tem uma função melhor para isso? Não existe uma função melhor ou ideal para isso. Vai muito do que você gosta de jogar, qual a função que você gosta de jogar, né? O tanque, basicamente, ele vai pegar todo mundo para ele, todos os mobs de DG, de raid, etc. Ele vai pegar para ele bater. Se você não viu, semana passada ou retrasada, eu coloquei um vídeo. Se você está começando de tanque, eu ensino aí você fazer um big pull, né? Que são aqueles grandes agros, né? Aqueles doidos que saem correndo no meio da masmorra e agrando tudo. Eu ensino um pouco vocês a fazer isso. Dá uma olhada no link no vídeo. Eu vou tentar deixar no card aqui se eu lembrar, tá? Mas enfim, o tanque é essa pessoa que ele agra tudo. O healer é a pessoa que não deixa ninguém morrer, né? Então ele vai fazer de tudo aí para ficar curando todo mundo, o tanque, os DPS, talvez até outros healers também, né? E aí ele não vai deixar ninguém morrer. E o DPS é o Damage per Second, que é dano por segundo. Então é aquele personagem que vai dar porrada para matar o mais rápido possível aquele mob, aquele boss, etc. Né? Ele vai ficar dando um monte de dano, lá ele. Mas vamos lá. Basicamente eu escolhi essa tela para começar porque a gente tem algumas diferenças aqui, né? Bom, tem um outro vídeo que eu explico para vocês, explico um pouco melhor, mas eu falo também bastante sobre as personagens para você começar no World of Warcraft, que é bem legal o vídeo, eu vou deixar o card aqui também para você olhar. E aí, ó, aqui são as raças, né? Aqui na vertical são todas as raças. Aqui na horizontal são todas as raças para ir pode ser, né? Tauren Altamontês, Filho da Noite, Orc, Morto-Vivo, Tauren, Troll, Terrano, Cutireno, Orgen, Draenei, Gnomo, Humano, etc. São todos esses, né? São as raças. Classe. A classe é o que tá aqui embaixo, ó. Ela tá aqui na horizontal, né? Então você vai ter guerreiro, caçador, mago, ladino, sacerdote, druida e etc. Vão ter várias. E você vai ter a especialização. Então o guerreiro vai ter 3 especializações, 2 de DPS, uma de tanque. O Hunter vão ter 3 especializações, todas de DPS. O Mago, 3 especializações também, todas de DPS. O Ladino, o Sacerdote, Bruxo, cada uma vai ter 3. Acho que tem uma que vai ter 2, acho que é Conjurante, só tem 2, eu não lembro agora. Eu nunca upei, quer dizer, eu comecei a jogar uma vez pra ver como é que era, eu não gostei, então foda-se. Mas se eu não me engano ele vai ter 2, acho que é só um healer e um DPS. Mas basicamente em todas você vai ter 3 e a única que você vai ter 4 é o druida. Porque o druida tem o tanque, o druida tem o DPS melee, que é na forma de gato, ele tem o healer e o DPS caster, né, que é na forma do Moonkin, né? E aí essas são as funções, né? A especialização, você vai ter guardião, restauração, proteção, sagrado, assassination, acho que virou assassino em inglês, não sei, também não copiei ladino. Então você vai ter essas especializações e as funções vão ser essas, tanque, healer ou DPS, né? Um grupo de masmorra basicamente vai ter um tanque, um healer e 3 DPS. Então o tanque ele vai agrar todo mundo, o healer ele vai relar todo mundo e os DPS vão bater em todo mundo que precisa ser batido, né? E nas raids vai ter muito mais gente, né? Então vai ter 2 tanques, vai ter 3, 4 healers, vai ter 20 DPS. É um pouco diferente, eu não vou me aprofundar tanto em raid assim, mas só para você ter a noção que vai ter muito mais jogadores, 20, 30, 40 jogadores no mesmo grupo, tá? Vamos lá então, o que o tanque faz, né? O tanque ele chama a atenção de todos os inimigos, ele mantém seu agro, né? O agro é a ameaça que ele dá nos mobs em geral, no boss em geral, né?
Então, quanto maior o agro dele, mais o mob ele não vai desagrar ele, né? Não vai soltar dele para ir atacar um healer ou um DPS, né? Ele vai receber a maior parte de ataque aí e ele vai saber também posicionar durante uma luta aonde fica melhor o boss em relação aos outros, né? Ele tem que saber, obviamente, onde o healer tá, né? Basicamente você vai ver pelo range aí, né? Se você tá muito longe, você não pode ficar muito longe do healer, senão você não vai ter cura. Né? E alguns bosses, né? Você precisa movimentar eles, né? Então, um boss, normalmente os bosses que são o dragão, você tem que deixar o dragão reto assim, né? Você não pode deixar a boca do dragão para raid em geral e nem a bunda do dragão para raid em geral, porque a boca do dragão ele vai soltar um fogo, um gelo, alguma coisa e vai dar dano em um monte de gente. E o rabo ele vai também dar uma rabada no monte de gente e também vai ter vários danos aí, né? Então ele vai decidir tudo isso, aonde que vai ficar, né? E ele também decide o ritmo que vai numa masmorra, por exemplo. Ele vai decidir o ritmo que vai acontecer isso. Então ele vai fazer um monte de big pool aí e agrar todo mundo até o último boss e a grana, a grana, a grana. Ou ele vai mais devagar, né? Se é um tanque. A gente vê muito nas DFs aí, né? Você vê se é um tanque mais experiente, ele vai e agra um monte de gente e tá nem aí, né? E o problema é seu, ele não te avisou e o problema é seu. Você que rela todo mundo aí, foda-se. Ou um que não tem tanta experiência, então ele vai para agra o primeiro grupo de 3, 4 mobs, agra o segundo, terceiro, etc. Ele vai mais devagar, né? Então ele vai levando o ritmo da masmorra. E obviamente você tem que usar as suas defensivas durante a luta, né? Saber quando um boss ele vai dar alguma magia, alguma porrada que vai ter muito impacto em você, então um pouco antes você vai usar um escudo, você vai alguma coisa que vai te proteger mais, porque mesmo a sua função sendo tomar porrada, você não precisa ser um idiota que fica lá parado só tomando porrada enquanto o healer foda-se, né? Não. Você tem que também saber usar suas defensivas para não prejudicar tanto o healer, né? O jogo tem essas três funções e as três funções elas têm que se ajudar em si. É um time mesmo, né? Agora eu separei vantagem e dificuldade de tanque. Ele tem muita sobrevivência, então para você upar como um tanque aí, é muito fácil. Você pode pegar muitos inimigos aí no mundo, a gente fala um mundo aberto, né? Que é fora de masmorra, fora de raid, né? Você pode pegar muitos mobs ao mesmo tempo. Por exemplo, tem uma missão aí que você precisa matar 20 mobs. Você consegue agrar um set aí tranquilamente, né? Lógico que vai depender muito das suas habilidades e também vai depender em que nível você tá, né? Porque quanto maior seu nível, você tem mais proteções e tal. Mas você vai conseguir agrar um 7, 8 aí tranquilamente, né? O tanque também, normalmente, ele tem muito mais fácil para ter acessos a raid e masmorras, porque tem pouco tanque no jogo. Então, quando você coloca aí numa DF, né? Você joina uma DF para entrar como tanque, é muito mais rápido. A maioria das vezes você clica e já aparece um grupo para jogar. Enquanto que de outros vai demorar um pouquinho mais, principalmente o DPS, né? Então você não tem muita concorrência, é um mar azul aí para você. Você gosta de marketing, você vai entender essa relação, né? E outra coisa importante aqui do tanque, ele vai controlar o ritmo da masmorra, vai ter muito com a galera que tá numa masmorra com você, porque tem gente que não tem tanta paciência no jogo e na vida, né? Então isso acaba transcendendo pro jogo. Mas se você for no tanque que tá começando, você vai começando aí devagar e tal, cara, não tem problema, assim. Tem gente que vai reclamar, mas paciência, né? Todo mundo vai reclamar de alguma coisa. Mas tem muita gente que vai querer te ajudar e vai querer falar, não, vai assim, vai assado e tal, né? Então, o importante é você manter um ritmo que você consiga controlar. Não adianta você ir agrar todo mundo, não sabe o que você tá fazendo e morrer. Aí morre todo mundo, aí tem que voltar todo mundo, aí é um inferno. Ainda mais se for uma pedra mítica que você não pode morrer e tal, é bom você ir com responsabilidade. Agora, algumas dificuldades de tanque, né, que normalmente todo mundo vai seguindo o tanque, né? Então, se você também não souber muito o que você tem que fazer naquele lugar, todo mundo vai ficar te seguindo. E aí pode ser um problema. Então, normalmente é bom você começar como DPS e depois ir para as outras especializações, né? Erros ficam um pouco mais visíveis aí, né? Se você agrar um pouco a mais, se você não usar umas defensivas e tal, ainda mais
numa situação mais hardcore do jogo, né? Masmorra meio que não tem tanto problema. Mas pode existir muita pressão, né? Como disse, de você conhecer um caminho, um pool exagerado que agrar um monte de gente pode matar todo mundo. E a outra coisa é você saber as suas próprias defensivas, né? Basicamente o tanque você tem que saber para onde ir e o que agrar, né? Não tem muito o que fazer. E agora vamos falar um pouco do healer, para você entender as funções aí do healer. O healer é o que recupera a vida de todo mundo, ele não deixa ninguém morrer, ele usa cura forte quando tem, né, em momentos que mais perigosos da luta, quando um mob ele dá um enrage e aí ele começa a bater bastante, assim, ele tem que saber usar e dosar o seu heal, né? Quando algum mob dá algum debuff em alguém, né, que aparece assim na sua tela em cima, que você vai tomando dano por segundo de alguma magia que o boss deu, ou você fica preso, ou você fica preso em alguma coisa, alguma trap, né, alguma armadilha, tinha esquecido o nome em português, em alguma armadilha, o healer tem que saber aonde tirar esse debuff também, né? Outra coisa importante aqui, ó, o healer, né? O healer, ele basicamente ele fica observando o jogo, observando aquela masmorra, aquela raid e vendo quem tá vivo ou quem tá morto. Quem tá morto não, né? Mas ele vai vendo quem tá vivo e quem tá tomando porrada. Então um char tá tomando muita porrada, ele vai lá e rela aquele char até a vida voltar ao normal. Você tá numa masmorra e tá tranquilo, o tanque não tá tomando muito dano, os DPS também não tá tomando dano em área de alguma coisa. Cara, o healer também ele pode bater, tá? Não é porque você é somente healer que você não pode também ajudar a bater. Se você tá vendo que tá tudo tranquilo, você não tá fazendo nada, você tá de braço cruzado assim no meio da masmorra, vai batendo aí, e aí, ó, obviamente, a sua função principal é curar, não dar dano. Então, se você vê que alguém começou a tomar dano, começou a baixar o HP, você vai e rela essa pessoa, esse char, né? Até ele recuperar e tal, né? Dificuldades, né, que o healer pode ter aí, ele vai ter que observar vários jogadores ao mesmo tempo, né? Tem que ficar muito atento na tela do jogo, ele não pode ficar muito disperso aí, porque isso pode causar um wipe numa raid, né? E ninguém gosta de wipear a raid. Ele precisa saber aonde que o tanque tá, aonde os DPS está, ainda mais numa masmorra. Se o tanque tá aqui, o tanque tá aqui pegando o mob, e aí um DPS tá muito longe. Ele tem que saber se ele fica no meio desses dois, né? Ele não pode ficar muito perto do tanque e sair do range do DPS, ou muito perto do DPS e sair do range do tanque, né? Então ele tem que ser maleável aí, saber onde se posicionar, né? Até, sei lá, o tanque ele entra, ele faz um big pull e ele entra num lugarzinho escondido com uma parede para os mobcasters vir para cá, né? Eu explico muito bem no vídeo de tanque lá, que eu deixei aqui para você dar uma olhada se você quiser. Então ele tem que ir seguindo o tanque também, né? Senão ele não vai conseguir relar também, o tanque vai morrer e consequentemente todo mundo vai morrer, né? E agora nós vamos pro DPS, né? Que é o Damage per Second, que é o dano por segundo, né? Função principal e básica de um DPS: dá dano, lá ele. Mas ele é causar dano, né? O principal é matar os inimigos rapidamente, né? Atacar, saber que alvo que é prioritário para atacar. Então você precisa matar um mob antes, né? Porque sabe que ele vai fazer alguma coisa que pode wipear. Então é função do DPS saber qual mob é esse e tentar matar ele o mais rápido possível. Mas é importante também, como eu falei do tanque, que ele tem que usar suas defensivas. Como eu falei do healer, que ele tem que não, né? Ele pode também bater dependendo do grupo que tá lá. O DPS também ele não vai ser só bater, tá? Se ele vê que ele tá tomando muito dano, que ele vai morrer, que o healer tá, sei lá, por um acaso o healer, um outro jogador também tá tomando muito dano, ou o tanque e tal, e ele precisa focar no tanque, porque se um DPS morrer não tem tanto problema. Mas se o tanque morrer, wipa tudo. Então a principal função dele vai ser relar o tanque, né? E todos também, obviamente, mas o tanque ele não pode deixar morrer.
Então, se ele vê que ele tá tomando muito dano, o tanque tá, e o healer tá ocupado, ele tem suas defensivas, né? Todos vão ter defensivas. O mago vai ter defensiva, o Priest vai ter defensiva, o Hunter vai ter defensiva, todos vão ter algumas defensivas. O Warlock vai ter defensiva. Então, você tem que saber usar elas também. Elas não estão aí de enfeite por acaso. É para você realmente usar para não morrer. E aí, porque se o DPS morre, tudo bem, vai demorar mais para matar o mob, não vai ter tanto problema, mas vai demorar para matar o mob. Se você tá fazendo uma pedra que você tem um tempo para fazer, isso pode ser um problema, né? Uns 2, 3, 5 segundos aí pode ser bem decisivo para isso. Outra coisa que o DPS tem que saber fazer aí, né, é ajudar com stuns aí e os mobs boss, né? Boss nem tanto, porque não dá para cortar tanto cast de boss, né? Mas alguns dá, né? Obviamente. De mob, grande parte você vai conseguir cortar, né? Então, se um mob ele vai dar um cast, alguma coisa que pode atrapalhar aquele grupo, pode dar um hype, que é um poder muito forte, etc. O tanque ele tem que o DPS ele tem que saber a hora de cortar também, né? Se o mob, o boss deu um enrage, o Hunter, por exemplo, ele consegue acalmar aquele mob. Então ele tem que saber o que ele faz também, né? Acertar o alvo certo. Uma coisa muito importante, não ficar agrando o mob, né? O Hunter é muito famoso por isso, né? Os Hunters são muito conhecidos por isso, né? Quem agrou o boss? Quem agrou não sei o quê? Normalmente foi o Hunter. Essa é uma piada aí, né? E conhecer também as dinâmicas, né? As mecânicas. Sempre, quando eu vou explicar isso para alguém, eu sempre dou o exemplo da... Nossa, eu esqueci o nome do boss. A Valitra. Não lembro se era esse. Lá da expansão do LK. Eu jogava de Hunter nessa expansão. E a função do Hunter, né, nessa luta não era dar DPS no mob, no boss. Era ficar acertando um monte de bolinha que ficava caindo, matar, porque elas não podiam cair no chão. Então, olha que coisa. Nem sempre o tanque, ele vai, o DPS, ele vai somente ficar dando porrada aí aleatoriamente em todo mundo. Então, cada luta tem um jeito de acontecer aquela luta. Então, ele vai ter que saber, né, o que ele vai fazer naquela luta, que é muito importante, tá? Outra coisa muito importante, né, o galera DPS, não fica porra de fogo, apareceu um bagulho verde embaixo de você, sai dessa porra, roxo, azul, qualquer cor, tudo que aparecer, vermelho, né, que é o fogo, tudo que aparecer embaixo de você, sai daí, pelo amor de Deus, não fica tomando dano, porque isso, olha, isso enche o saco em raid, hein, pelo amor de Deus, enche muito o saco. Algumas dificuldades para você jogar como DPS é que o DPS ele tem concorrência pra caramba, né? Então, se você entrar numa fila aí de masmorra, vai demorar um pouco, às vezes meia hora para você conseguir entrar, porque tem muito DPS. Numa raid, né? Numa raid pode demorar um pouco para você entrar. Então essas são algumas dificuldades, né? Mas assim, para você começar, o melhor que tem é o DPS, porque ele é o mais fácil para jogar, né? Por mais que você dê um dano menor, você está prendendo o seu personagem, as coisas, não tem tanto problema. Se você fugir das coisas, né? Não ficar em fogo, etc., não tem tanto problema. Ele é com certeza o char o melhor char para você começar. Uma dica, começa como DPS aí, se você está começando o jogo, começa como DPS, e aí depois você vai, com certeza com o tempo você vai querendo aprender outras habilidades no jogo, né? Então você vai upar um healer, você vai upar um tanque, né? E aí você vai ficar curioso, como é que funciona e tal. Vai ser um pouco difícil no começo você tancar, relar, mas com o tempo você vai aprendendo. Os melhores chars para você começar, assim, que ele tem todas, né? Se você vai começar um char. O druida, eu falo isso no meu vídeo de alguns personagens para você começar a jogar. Vou deixar o card aqui, acho que eu já falei, mas enfim. O druida e o paladino são os melhores para você começar, porque o druida e o paladino vão ter todas as especializações, tanque, healer e DPS. Então você pode começar a jogar como DPS aí, e aí depois você trocar, né? Uma hora você troca aí, e vamos ver como é que é, vamos ver como é que funciona. E também você tem lá em Lua Prata, você tem a área que você treina com os Dooms,
que você treina seu DPS, você pode treinar também suas habilidades como tanque, sobrevivência e tal. Então vai ter um bicho lá que você vai atacar e ele vai também ficar te atacando. Ele vai simular um boss. Então você vai usando suas habilidades, etc. E você vai melhorando tudo isso para você não morrer, né? Obviamente você vai estar sem healer, mas é uma boa forma de você aprender a ir sozinho, né? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado bastante, né? O vídeo ficou um pouco longo, não era para ficar tão grande assim, mas eu acho que eu acabei repetindo um monte de coisa. Mas é isso, né? É muito importante você conhecer o jogo para você, qualquer uma das 3 especializações, é importante você conhecer, mas a mais fácil que tem é você ir de DPS, tá? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante aí nesse vídeo. Tem muitas dicas, muitas coisas legais aí, né? Para você aprender com essas 3 especializações. Então, obviamente, não deixa de deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal, que é importante. E também tem os links aqui na descrição com umas coisas aqui para você, fechou? Até a próxima aí, semana que vem tem mais vídeo de dica para jogador, fechou? Até, valeu!